Bom dia, paz e graça, irmãos eleitos da graça. Melhor manhã para todos, com todas as sortes de bênção para vocês e todas as suas famílias. Bem-vindo à minha live, Gotas de sabedoria, ou gotas de entendimento deste alimento sólido para todos, os irmãos da graça. E aí, estamos juntos para esta pequena gotícula de sabedoria. Obras da carne, transgressão do corpo mortal. Muita gente ainda se confunde nessa questão entre pecado, que o sistema religioso há séculos, há milênios que vem dizendo, começando desde o ano 360 e alguma coisa, até mesmo depois do ano 70, que vem debulhando e impondo aquilo que Jesus tirou, que era o pecado da lei, que foi extinto, e o homem continua dizendo que a carne é pecadora, não sabendo ainda distinguir a diferença das obras da carne, da desobediência, do desagrado a Deus, para a questão do pecado em si. O pecado da lei e as obras da carne, obras da carne foi feita uma derivação do pecado da lei, mas ela não passou mais a ser pecado, ela passou a ser uma desobediência, um desagrado. Eu não vou nem determinar como desobediência, mas um desagrado de oposição àquilo do amor de Deus. Perfeita em sua sabedoria. Mas, no entanto, sabemos nós que toda essa afinidade de coisas tem uma certa locomoção disso. Hoje, nesse tema, baseando nas cartas de Paulo aos Romanos, vem expressar a natureza pecaminosa. Esta natureza pecaminosa que está lá em Romanos 6, 11 e 12. Quando Paulo se refere à pecaminosidade da carne, são as declinações que a carne tem induzido pela sua alma, pelo seu psique, que são emoções, paixões, para aquilo que aborrece a Deus, mas sabendo disso, que ele é passivo de disciplina. Pois vem expressar a natureza pecaminosa na carne, que expressa por essas coisas das suas paixões carnais. Em virtude disto, o que nosso velho homem, em virtude é que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais servimos ao pecado como escravos, porque naquela época a lei escravizava, e hoje o sistema, no pleno século XXI, quem vos escraviza é o sistema religioso, com suas ordenanças de homens: não pode, não toque, não faça, não pinte, não corte, não isso, não aquilo, é tanto não que termina sendo um fardo pesado em nossas vidas. Então vejamos, em virtude disto é que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos mais ao pecado como escravo. Está lá em Romanos 6,6. Todo aquele que praticar o pecado também transgride a lei. Naquela época, Paulo falava, assim como a primeira de João, no capítulo 3, verso 4, expressa bem isso. Porque se pela lei praticamos o pecado, e pela graça que somos salvos, não de obras, para que ninguém se glorie, porque muita gente acha que fazendo caridade, criando as obras tal, as obras é uma continuidade da ação do mandamento de Cristo: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então praticai boas obras, como a caridade a teu irmão, suprindo as necessidades de suas faltas. Essa é uma das boas obras, é o que se refere. Mas sendo nós salvos, somos salvos pela graça, porque a lei foi abolida na cruz de madeiro por Cristo Jesus.
Porque se é pela lei praticando pecado, é pela graça que somos salvos. Está lá em Gálatas. Paulo escreve isso aos Gálatas, no capítulo 2, verso 9. Então, o que diremos daí? A lei é o pecado? Claro que não. Não, mas nós outros não teríamos conhecido o pecado se não fosse pela lei. Não mate, não adultere, não roube, não isso, não aquilo. São as imputações da lei de Moisés, as negatividades e as obrigatoriedades, os nãos e os você deve fazer, como uma imposição, como é o sistema religioso hoje. Elas têm o não pode e as imposições do que você tem que fazer. Não é o que você deve fazer, mas o que você tem que fazer. Então essa imputação é muita coisa. Então ele diz o seguinte: então, o que diremos a lei e o pecado, não é isso? Não, porque está lá em Romanos 7, capítulo 7, versos de 7 a 8. Uma vez que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum, claro, a nossa carne, ela tem a alma que são senhor das suas paixões. E quando você dá lugar à carnosidade, então isso é que está e que habita em mim, que não há bem nenhum. Como disse Paulo lá em Romanos 7, capítulo, versos 18 a 25, ele diz, né? Não habita bem nenhum, mas o querer, o bem está em mim, né? E ele diz, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Não sou eu quem o faz. Não é verdade? Não sou eu que o faz. Então presta atenção, meu irmão. É muito fácil isso. Não sou eu que quero, não sou eu que deve fazer, quem faz. Mas o pecado que habita em mim, ou seja, as minhas paixões e emoções que habitam em mim. E, claro, é esse grande mistério, é esse grande conflito que existe entre a minha carne e o meu espírito. Então veja, porque antes de Moisés determinar a lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta. O pecado não era levado em conta quando não havia lei. Está lá em Romanos 5, capítulo 5, verso 13. Claro, Abraão cometeu, Davi cometeu, Jacó cometeu. Todas as pessoas transgrediram as ordenanças. Em virtude disso? Claro que sim. Mas veja, e ele diz mais ainda, está lá em Romanos 5, verso 13. Agora, se nos dias de hoje vivemos deliberadamente no pecado, uma vez que recebemos o devido conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, já não resta sacrifício, mas pelo contrário, uma expectação horrível de juízo. Claro, porque quando a carne faz suas vontades e suas paixões, nós recebemos a disciplina do Senhor Deus. E temos essa grande sensação de juízo, a qual o sistema religioso diz, está na prova, eu estou no deserto, eu estou no pó de Jacó, eu estou na miséria disso, aquilo outro. Isso é disciplina de Deus. Está lá em Hebreus 10, 26. Agora, mas quando me converto e passo a crer naquele que morreu na cruz por mim, então já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque no momento em que eu passo a crer que Cristo aboliu e aniquilou o pecado na cruz, nenhuma condenação há sobre mim. Está lá em Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, nos versos de 1 a 3. Pois já não vivo dos preceitos da lei, porque não existe lei. Nós, no século XXI, não vivemos do preceito da lei. Embora que o sistema religioso aplique esta lei de milênios atrás,
transformando as pessoas livres e libertas, eleitas em escravos de uma lei já caducada, já ultrapassada, já aniquilada, já perecida, morta. O sistema traz uma Bíblia profética, onde a gente tem uma Bíblia histórica. Não podemos mais passar pelo preceito da lei, jamais. Que está Paulo justamente se referindo aos Romanos no capítulo 8, versos de 12 a 13. É muito similar e notório essas coisas. Contudo, fazer isso é o que eu escrevo nos meus manuscritos como pregação. São estudos reveladores que o Espírito me revela através do fundamento desse Evangelho do Cristo ressuscitado, que a base e a exegese e a hermenêutica vem através, a exegese e a hermenêutica vem através do Espírito Santo, pegando texto com texto, estudos que levam dias, meses. Contudo, fazei morrer a vossa natureza terrena, para que não venha ter a ira, nesse caso, à luz da Bíblia, a ira não é raiva, não é vingança, é a justiça ou a disciplina de Deus em tua vida, meu irmão. Não dê lugar à natureza carnal, para que você não possa ter a disciplina de Deus. Está lá em Colossenses capítulo 3, versos 5 a 6, Paulo escreve aos Colossenses, baseado nesse fundamento. E uma vez que vós outros se revestir de um novo homem, com pleno conhecimento do Evangelho de Deus, ou de Jesus ressuscitado, segundo a imagem daquele que o criou, que foi nosso Deus, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é em mim, é em você e em todos. E quando a gente se reveste de um novo homem, em um conhecimento de uma boa nova, a alegria, a exaltação da liberdade de adoração àquele que é eterno, aí sim é Cristo em nós e em todos. Está lá em Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 10 a 11. Uma vez que o pecado é obra da carne, agora, não mais da lei, mas esse pecado de transgressão do amor de Deus, fazendo as paixões da carne. Temos aí, uma vez que o pecado é a obra da carne e ao mesmo milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Já dizia Paulo em Gálatas, capítulo 5, versos de 16 a 26. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e ambos se opõem. Porque a carne, o Espírito precisa da glória, da graça, do poder, viver em adoração ao Senhor Deus. A carne, as compaixões, concupiscências do mundo, são ambos opostos. E o sistema se aproveita muito disso, das obras da carne, para enganar qual é o feito do Espírito. Portanto, não vos enganeis, de Deus não se zomba, disse Paulo lá em Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 8. Isto também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da própria carne ele colherá. Melhor manhã para todos, paz e graça. Um forte beijo no coração e até a próxima live, com outro tema, na soberania de Deus, porque é assim que Deus quer que se revele em seu glorioso Evangelho do Cristo ressuscitado. Abba Pai a todos e até a próxima live.